E hoje nós tivemos aí a grata parceria com a nossa equipe Angélica, que abrilhantou ainda mais o trabalho, né? Com música. E a gente espera que isso possa continuar naturalmente, né? Melhorando cada dia mais. Esse projeto nós já explicamos e mandamos através dos e-mails um descritivo da proposta dele, para que vocês pudessem entender e naturalmente aqueles que fossem compreendendo a importância fossem se achegando ao trabalho. Existem uma série de coisas que vão acontecer no decorrer do trabalho. Então, somente aqueles que entenderem que não se trata de um seminário, né? Ora, vamos fazer um seminário. Não é um seminário. Encaremos como é a proposta que está na frente de uma escola do Espírito, onde nós vamos estar estudando e aprendendo e renovando conceitos. Então, se nós entendermos apenas como um seminário, vamos dizer assim, o fulano vem na região e vai fazer uma palestra, algumas coisas perdem o sentido no meio do trajeto. Quando nós entendemos como um projeto, o projeto está sempre se compondo, então vamos ter sempre novas oportunidades de entendimento, e vocês vão ver pela riqueza do material, nós vamos aprender muita coisa que não sabemos. Naturalmente vamos ter que tirar a roupa, vamos ter que nos desvestir de muitas ilusões que tínhamos sobre o que somos fisiologicamente, o que somos psicologicamente e psiquicamente falando. Existe até uma deixa muito interessante que foi um projeto de uma meditação que foi intuída pela espiritualidade, que é uma meditação de autocura para harmonização e equilíbrio das forças íntimas. E essa meditação ela me foi passada no decorrer dos últimos 2 meses. Então, não nesse projeto, no próximo, por isso nós vamos nos organizar. Aqueles que quiserem participar disso vão ter que chegar no horário, porque aqueles que não chegarem, as portas vão estar fechadas. Durante 15 minutos nós vamos estar fazendo a meditação. Então a meditação, ela vai se chamar Meditação Psi 1, porque ela é a primeira meditação incluída pela espiritualidade dentro desse projeto. Então aqueles que quiserem participar vão ter que chegar no horário. Aqueles que não chegarem vão participar do seminário, vão esperar por lá de fora. Na hora que terminar a meditação, aí vocês vão entrar, certo? E essa meditação vai ser um instrumento que vocês vão utilizar depois no decorrer da sua semana. Ok? O que significa isso? Aprendendo como ela funciona, nós vamos fazer todos juntos. Aprendendo como ela funciona, aí você vai fazer isso na sua casa, se possível diariamente, ou como você achar melhor. E ela obedece a mesma sequência que foi passado pela espiritualidade dos 3 níveis de ação do ser, que é o fisiológico, o psicológico e o psíquico. Ok? Mas vai ser para o próximo seminário. E com o tempo nós vamos organizando, nós vamos ter número de vagas também para o trabalho. Não vai demorar muito. Nos primeiros 6 meses vai ser uma fase de adaptação, e depois nós vamos ter número de vagas. Então, é uma escola você não pode ter um dia 40 alunos, outro dia 100, outro dia 150, outro dia 10. Então aqueles que estão vindo, por isso nós temos uma listinha ali de acompanhamento que vocês estão assinando. Então aqueles que nós vamos ver que já tem uma certa persistência, esses vão prosseguir no projeto, e aqueles que chegarem vão continuar, né? E assim vai ser até que a gente organize um grupo que realmente esteja a fim de levar a ideia adiante. Aqueles que estão caindo de paraquedas, querem passear, ficam para as outras atividades, não tem nenhum problema. Mas para o trabalho, somente aqueles que encararem com comprometimento o que nós estamos fazendo, né? Então no próximo mês nós já teremos essa meditação, nós vamos fazer todos os encontros essa meditação, antes do início do nosso trabalho, ok?
Então, dando início, sem tomar mais tempo dos nossos companheiros expositores, o primeiro expositor é o nosso amigo e irmão José Martins, que vai desenvolver pela ordem sequencial de densidade o aspecto fisiológico. Então ele vai se aprofundar, vocês vão perceber. Primeiro ele fez uma abordagem de saúde, ele vai falar rapidinho, 2 minutinhos do que ele falou no último encontro. E ele vai entrar num trabalho de aprofundamento no que ele está fazendo. Ok? Boa noite. Boa noite. Então eu, José Martins, comigo. Nós vamos então inicialmente fazer uma prece de abertura. Vamos rogar então a espiritualidade maior, né, a bênção sobre todos nós que estamos aqui reunidos, para continuar nesse aprendizado, né, que Jesus nos envolva, para que a gente possa ter a mente aberta, dilatar os nossos conhecimentos, aprofundá-los, ter condições de discernir o que é bom, para que a gente possa crescer. Então, nós vamos abordar hoje nossa segunda aula, que é sobre anatomia. Então, na aula do mês de novembro, exatamente há 2 meses atrás, nós abordamos sobre o processo de saúde e doença, onde nós vimos como o ser humano, ao longo da história, buscou explicação do processo de adoecer. Então, na aula de novembro, nós vimos desde a antiguidade como era que o ser humano explicava o processo de adoecimento. Depois nós vimos na Idade Média, que compreende do ano 476 depois de Cristo até 1500, como o ser humano buscou explicação nesse momento. Depois na Idade Moderna, o Renascimento, que vai de 1500 a 1900, como é que o ser humano daquela época buscava explicação para o adoecer humano. Depois na Idade Contemporânea, que vai do século XX, e agora na Idade Pós-Moderna, como é que o ser humano buscou explicação do processo de adoecimento humano. Hoje então nós vamos estudar um pouco sobre anatomia. É óbvio que numa hora de aula, 50 minutos de aula, não é possível, nem é pretensão nossa esgotar o assunto, obviamente. Então tentamos preparar uma aula para que vocês possam aprender um pouco mais conosco, mas sem nenhuma intenção de esgotar o assunto. Até porque isso é um curso, né? De dar um curso de muitas horas para abordar todo esse conteúdo. Então é a nossa segunda aula. Vamos por aqui. Isso. Então, anatomia humana. Então nós vamos discutir um pouco sobre o existir corpóreo. Então a gente vem a uma casa espírita, a gente ouve falar, né, do corpo, do perispírito, né, do espírito. E aqui então nós vamos trazer a dimensão fisiológica, a dimensão, né, do corpo, do existir corpóreo, da corporeidade do ser humano. Então por que estudar anatomia e fisiologia no centro espírita? Isso é bastante assim, diferente, inovador, não é? Porque normalmente as casas espíritas não trazem esse conhecimento às pessoas, pressupondo que elas já sentem de alguma maneira ou de outra. Então isso é um fato inovador para casa, está dando a possibilidade de discutir essas questões, para que as pessoas possam compreender, para que os passistas saibam exatamente o ponto que estão tocando, para que quem acredita em chakras saiba a que se refere cada um dos chakras do corpo humano. Então é preciso que conheçamos um pouco de anatomia humana. Então nós faremos aqui um pouco algumas considerações históricas e vamos dedicar-se hoje ao estudo do sistema esquelético. E em cada aula nós vamos trabalhar no sistema. Então hoje será o sistema esquelético, na próxima encontro em março será o sistema muscular, para fazer sentido músculo esquelético. Depois trabalharemos em abril o sistema tegumentar, que é a pele, e assim sucessivamente até o mês de novembro. Então nós teremos 10 encontros, então, em torno de 10 encontros, para trabalharmos algumas questões de anatomia importantes. Então,
não se preocupe em ler esse slide para mostrar que o estudo da anatomia sempre aguçou a curiosidade do ser humano. Desde a mais remota antiguidade, o ser humano vem tentando estudar o corpo humano ou fazendo analogia com o estudo animal. Hoje, a medicina veterinária é considerada mais evoluída do que a medicina humana, até porque em certo momento da Terra, né, da história terrena, como por exemplo na questão da Idade Média, foi aquele período que é chamado por alguns autores como Idade das Trevas, né, onde a Igreja Católica proibia de certa maneira o estudo e a dissecação dos cadáveres. O estudo da anatomia humana ficou de certa forma prejudicado naquele momento. Então a medicina animal foi mais avançada, né? Estudava-se mais dos animais como analogia ao corpo humano. Então a medicina humana ainda é considerada, né, mais atrasada do que a medicina veterinária. Então desde a mais remota antiguidade, nós temos lá desde Mênides no Egito, que fez o primeiro atlas de anatomia, depois passando por Hipócrates na Grécia, já no século V a.C. Hipócrates é considerado o pai da medicina ocidental, né? Depois nós vamos ter o estudo de anatomia de Leonardo da Vinci, que contribuiu, grandes artistas contribuíram muito para o estudo da anatomia humana. Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, né, contribuiu bastante. Até vamos ter a descoberta em Harvard da circulação corpórea, já no século XVIII, né, que faz discutir só a circulação do coração só no século XVIII. Nós vamos ter a descrição completa da circulação sanguínea, até chegar agora na questão do genoma humano, né, no ano 2000, no genoma humano. Então a história da anatomia, ela faz um movimento muito interessante. Desde a antiguidade, as pessoas estão buscando o estudo do corpo humano, sempre aguçou a curiosidade. No entanto, estudar a anatomia, né, eu acho que os egípcios e os mesopotâmios foram os mais exemplares disso, né? Então todos nós já ouvimos falar da arte da mumificação dos corpos, particularmente da realeza egípcia. Então os egípcios foram os que mais talvez estudaram o corpo humano devido à questão das mumificações. E na Mesopotâmia, o estudo da anatomia humana também existia, mas estudavam muito os cavalos, que eram os animais para a guerra. Então eles tinham um estudo aprofundado, né, dos seres do animal, particularmente os cavalos, dando origem à medicina veterinária. Mas estudar a anatomia já foi motivo por muitos séculos de levar as pessoas à fogueira, né, particularmente na Idade Média, que é aqueles 1000 anos, que alguns autores chamam de Idade das Trevas. Outros autores não concordam com isso, dizem que a Idade Média foi um momento importante para a história da humanidade, porque talvez, né, se nada acontece por acaso, a Idade Média também não acontece por acaso. Né? Então essa parte da história que as pessoas geralmente atribuem um valor negativo a ela pode ter sido, né, bem importante, ela foi importante para a história, né? Naquele momento que o ser humano, que o homem ocidental, né, orientado pela ideologia da Igreja Católica, brecou os estudos na anatomia, da fisiologia, da histologia. Então muita gente morreu na fogueira, nas fogueiras da Santa Inquisição, né, por estudar o corpo humano. Aqui nós temos já na Idade Moderna, né, a clássica, ou uma lição de anatomia do Dr. Tupi, né, um quadro de um importante pintor holandês, né, do século XVII, mostrando uma aula de anatomia humana na Idade já Moderna ou do Renascimento. Nós temos aqui também no início da Idade Moderna, a famosa pinturas da Capela Sistina, lá no Vaticano. Então o Papa Júlio II se encomendou a Miguel Ângelo, né, a pintura, depois de muitas discussões lá, da Capela Sistina. Então aqui tem representado na tela em cima a criação de Adão. E embaixo, nas duas telas, a opção que fica muito legal aí, nós temos a representação, os autores hoje, alguns autores cientistas que nessa clássica pintura da Capela Sistina, Miguel Ângelo deu o troco do Papa. Tudo que a Igreja Católica, né, condenava, ela foi pintada no teto da igreja. Então foi assim, um troco dado ao papado, né? O Miguel Ângelo, ele pegou e pintou no tela, né, na Capela Sistina, na criação de Adão, a representação do cérebro humano todinho. Então neste lado ali esquerdo tem a representação anatômica do sistema nervoso central. E pesquisadores, olhando para o teto da capela, descobriram muitas coisas ocultas e descobriram uma verdadeira aula de anatomia, dizendo: por muito tempo vocês não deixaram estudar o corpo humano, estamos pintando o corpo humano na tela, né, no teto da Capela Sistina. Então ali uma representação esquemática do funcionamento do sistema nervoso, com analogia à pintura
da criação de Deus criando Adão.